Olá galera, tudo bom? Meu primeiro vídeo, então eu tenho que olhar para a câmera, então, né? Obrigado, princesa, obrigado. Então, assim, se eu desviar os meus olhos, é porque eu esqueci de olhar e eu tô olhando para minha cara e não para a câmera, né? Quero compartilhar, primeira vez, uma palavra que eu vou estar disponibilizando no YouTube e de certa forma vai ter mais de 1 milhão de acessos, né? Vamos ver, né? Um canal que eu vou estar fazendo, um canal chamado Marcados por Cristo, né? Meu canal, particularmente. E assim, eu quero fazer uma breve introdução de uma palavra abençoada e que possa falar ao meu e ao seu coração, né? Amém? Quero que falar a respeito do conhecimento do bem e do mal, né? Se você não sabe, nós estamos debaixo do conhecimento do bem e do mal, né? E como o ser humano tem a escolha, a gente pode escolher entre buscar o conhecimento do bem ou buscar o conhecimento do mal. Para a gente iniciar essa introdução, então a gente vai lá para Gênesis, capítulo 2, versículo, acho que aqui, 8, né? Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer o solo, todo tipo de árvore árvores agradáveis aos seus olhos, né? E boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Acredito que todo ser humano sabe, né? Para quem crê no que Deus criou o homem e a terra e que o homem comeu do fruto que não era para ter comido, né? E acabou entrando no pecado e hoje estamos debaixo do pecado, ou seja, do conhecimento do bem e do mal, né? E pelo fato do homem ter escolhido ter comido a árvore do conhecimento do bem e do mal, estamos debaixo, né, do tempo, espaço e circunstância. A morte entrou. E pelo fato da morte ter entrado, a gente é denominado como a relva do campo, né? A flor do campo, né? Que um dia tá bela e outro dia tá murcha, né? Como a nuvem passageira, né? Como a onda do oceano que vai e volta, né? É assim, a gente é transitório, né? Então, no breve tempo que temos, precisamos buscar o conhecimento. E ainda podemos escolher buscar o conhecimento tanto do bem quanto do mal, né? Esse é o livre-arbítrio do homem, né? Temos a chance de buscar o conhecimento da vida. E essa vida se chama Jesus. O homem, ser humano, escolheu estar debaixo do conhecimento do bem e do mal. Somos espírito, alma e corpo. Deus disse ao primeiro homem, chamado Adão: se comer do fruto do bem e do mal, seus olhos iriam ser abertos e certamente iríamos morrer. E ele escolheu comer, né? O homem recebeu como herança o livre-arbítrio, ou seja, escolher entre o bem e o mal no percurso da vida, pois somos como a relva, a flor do campo e a nuvem passageira. Um dia estamos aqui e outro dia não. Como o pecado nos separa de Deus, e Deus, pelo amor que tem pela sua criação, onde ele soprou a vida em nós, ele nos deu o segundo Adão. E esse segundo Adão é chamado de Jesus Cristo, né? E hoje podemos escolher a vida. E está lá descrito, lá em João, capítulo 6, versículo 33. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram a Jesus: Senhor, dai-nos sempre desse pão. E então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida.
Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crer em mim nunca terá sede. Então, Jesus, Deus, com um amor infinito pelo ser humano, de tal maneira, deu um pão para nós comer. Você vê que tem uma analogia muito do comer, né? Jesus se simboliza como um pão. Então, nós temos a liberdade de comer desse pão, né? Então, como o pecado nos separa de Deus, e Deus, pelo amor que tem pela sua criação, onde ele soprou a vida em nós, ele nos deu um segundo Adão chamado Jesus Cristo. Ele deu a nós. O Senhor deu a vida para nós e hoje podemos escolher a vida. Pois a declaração de Jesus a respeito de si mesmo é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então hoje podemos escolher a vida. Pois Jesus estava avisando o ser humano que vai acontecer com ele depois da morte. Então, da mesma forma que Deus avisou Adão que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele falou: certamente morrerás. Então, pela sua desobediência, acabou reinando a morte entre os seres humanos. E agora Jesus vem e avisa o que vai acontecer depois da morte. E nós hoje temos a escolha de conhecer que Jesus, ele é o caminho para a eternidade. Ele é a vida para a eternidade. E ele é a verdade para a eternidade. Então Jesus, ele vem através do amor, a representação exata de Deus, que Deus ama o mundo de tal maneira que ele fala: todo aquele que nele crê, não pereça. O que é não perecer? Não vai morrer. Existem dois tipos de morte. A morte física, que é o que nós conhecemos, e a morte eterna. Pensa, ficar separado de Deus por toda a eternidade. Se sem Deus aqui na terra é dor, imagina depois da morte sem Deus. E Jesus veio para restaurar essa situação que nós estamos vivendo através do conhecimento do bem e do mal. A gente sabe que muitas pessoas escolhem conhecer o mal, mas o pensamento de Deus é que todo aquele que olhar para o Filho venha ter a vida eterna. E Jesus, ele é o primeiro, unigênito, primogênito, que ressuscitou dos mortos e que está à direita de Deus. E nós, aqueles que cremos, herdaremos isso mesmo morrendo. A Bíblia diz, a palavra de Deus fala que no último dia o Senhor irá ressuscitar aqueles que estão em Cristo, aqueles que profetizaram, aqueles que confessaram Cristo como Senhor e Salvador. Você vê que a simplicidade de Jesus leva-nos a conhecer o profundo amor de Deus. Nós conhecemos o amor só através de condições, mas o amor de Deus, ele é incondicional. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu de tal forma que deu o que há de melhor de si mesmo, para que nós possamos comer desse pão. Jesus é o pão do céu. O homem escolheu comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus veio como resgate para todos os seres humanos, que se comer do pão que desceu do céu, chamado Jesus Cristo, ele obterá a vida eterna. A separação do homem eternamente depois da morte causa dor. Jesus venceu a morte. E aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador viverá eternamente com o Pai. Lembrando do crucificado à direita de Jesus, né? Qual que foi a declaração daquele bandido, né? Era bandido, foi julgado a ser crucificado junto com Jesus ali. O que ele disse? Senhor, lembra-te de mim no teu reino. E a declaração de Jesus em meio à dor, em meio à crucificação do seu sangue derramado ali na cruz, ele falou: hoje mesmo
estarás comigo no paraíso. Hoje, sabe o que Jesus estava falando para ele? Que ele iria morrer hoje. Só que ele estaria com ele depois. E assim eu quero compartilhar essa palavra para que você seja semeado e escolha Jesus como a sua árvore da vida. Amém? Deus abençoe e que Deus possa nos abençoar sempre. Amém? Tchau.